um ouvinte que passa para o outro, indica, e assim vai. E a gente convida vocês a fazerem parte do nosso apostolado, convidando mais pessoas, compartilhando os programas que vocês gostem. Quem sabe mandar para os amigos, parentes, olha só, ouvi esse programa, gostei, ouçam essa rádio, baixe o aplicativo, é grátis, e tudo isso. E se você sentir um chamado no coração, por favor, seja nosso amigo fiel. Aquele contribuinte que contribui com a rádio mensalmente, são essas as pessoas que mantêm a rádio funcionando junto com os nossos patrocinadores. Então, seja um amigo fiel, faça sua contribuição mensal para a rádio, R$20, R$10, o que você puder por mês. E todas as contribuições são bem-vindas, tá bom? Não pense que o seu dinheiro é pouco, que a sua contribuição é pouca. Porque, como disse Jesus, aquela viúva que deu uma moedinha foi a que deixou Jesus mais feliz. Então, às vezes, é um Pix de R$1 que a gente te convida a fazer. Se você puder, inclusive, tem o QR Code, você pode fazer. O Pix de R$1, Pix de R$2, R$5, o que você puder. E você pode, inclusive, eu te convido a fazer um oferecimento. Um jejum, quem sabe uma mortificação aí. Lógico, é um passo além, né? Você fala, olha, tenho R$5 que eu gastaria num salgado aqui, no meu escritório, sei lá, no trabalho. Eu vou fazer um jejum essa manhã e não vou comprar e vou dar para a rádio. Então, olha só, a gente pode fazer grandes coisas e grandes sacrifícios com o nosso pequeno. Na verdade, é isso, né? Deus tem tudo em conta e Ele não vai esquecer de nenhum desses reaisinhos que você possa depositar para a obra dele. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Hoje é um tema de reabertura dos programas, né? Início de ano, para mim, que estava afastada da rádio em janeiro todo, então uma retomada, né? Já em fevereiro retomando os programas, quase parece meio do ano já, né? Mas agora retomando. Então eu pensei em retomar falando sempre da importância daquilo que vocês estão cansados de saber, né? A busca das virtudes. E por que eu insisto tanto nesse ponto? Porque são pontos que são fundamentais para a nossa fé e para a nossa busca de santidade. Viver os mandamentos, os sacramentos, então conhecer a doutrina da igreja, viver os sacramentos, vocês sabem, os sacramentos, né? A confissão, a missa, né? Que é a Eucaristia, e os nossos sacramentos, todos os outros, né? Uns que a gente recebe uma vez só, crisma, batismo, né? Matrimônio, ordem e tudo mais, mas especialmente a confissão e a Eucaristia, que a gente recebe frequentemente. Esse é o nosso meio de santidade. Viver habitualmente esses sacramentos e viver as virtudes. Por quê? Não adianta ser filho de Deus no nome, né, como batizados que somos, e ter uma fé, acreditar na Trindade, acreditar nos dogmas da igreja, mas não buscar uma vida que se assemelhe à vida de Cristo, de Nossa Senhora. E ficar estagnado naquilo que nós somos. Que nós somos o quê? Pessoas falhas, cheias de defeitos. E que se a gente não tiver motivação, não buscar o aperfeiçoamento pessoal, a gente pode ser aquele tio ranzinza, aquela tia ranzinza que, nossa, vai na igreja, reza, mas é grosseira, trata mal todo mundo. Então tem aquela piedade, mas não evoluiu em algumas virtudes humanas, né? Ama a Deus, mas não ama o próximo, ou faço minhas normas ali de plano de vida que eu pus para mim, por exemplo, faço uma confissão mensal, uma confissão a cada 2 meses, faço minha confissão, vou à missa, ou vou à missa todo dia, igual aquelas beatas de novela, lembra que aparece antigamente? E eles colocam, lógico que a gente sabe que tem um pouquinho de propósito para querer mostrar, né? Que, olha, a pessoa amargurada vai à missa e é amargurada, né? É uma pessoa caricata, para afastar os outros, né? Então, a gente sabe
que não é nada assim. Quem vive a caridade, quem vive o amor de Deus, ela é uma pessoa feliz, aberta, alegre. Mas, se a gente não cuidar em crescer nas virtudes, a gente pode ficar uma pessoa como aquelas beatas de novela, que se vestem de preto, né, que eles colocam na novela, até para querer dizer que é uma pessoa fechada, não tem abertura, não tem alegria. Então, vai falar com os outros só com dureza, aspereza, não tem tempo para os outros porque eu tenho que rezar, e é dura. Ou seja, você fala assim, mas rezou e não adiantou nada, né? Lógico que adianta, a gente sabe que adianta. Os sacramentos são o caminho para o céu. Mas Deus não nos chamou uma vida de mediocridade. Ele não nos chamou simplesmente para ir à missa. Você vai à missa, pronto, você está salvo. Não. Ele nos chamou para uma via de perfeição. Porque Ele mesmo nos falou, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E Ele também, perfeito homem, perfeito Deus, nos deu exemplo. Nos deu, inclusive, a sua mãe como perfeito exemplo. E nos deu, ao longo da história, depois, vários santos que foram trilhando esse caminho e mostrando para nós que tem vários jeitos da gente alcançar a perfeição. Vários métodos, vários caminhos que levam à perfeição. O caminho da pobreza, do desprendimento total, vivido de uma forma mais radical. Né? A gente sempre lembra, né, das ordens franciscanas, essas ordens religiosas que vivem um desprendimento radical, uma pobreza radical, se fazer mendigo para estar com o mendigo. Né? E tem as outras formas, né? As do convento, as pessoas que estão, os monges, que vivem uma vida de oração, contemplação. E também temos inúmeros, tá? Não vou querer citar, não tenho nem a pretensão, porque acho que cada dia o Espírito Santo suscita novos carismas também, o que é muito bom. A nossa igreja ela é muito rica, Deus vai mostrando vários caminhos. Mas o da maioria de nós é o de sermos cristãos aí que trabalham, tem família, tem que, pagar as contas, boleto final do mês, a TV quebrou, tem que parcelar a próxima, quando que a gente vai comprar? Aí não pagamos a conta de luz, fecharam a luz. Esse aí é o nosso dia a dia, né? Uns perrengues, birra de criança, e são os caminhos. Mas a gente vê que para alcançar a perfeição, independentemente do caminho que você escolha, que você responda ao chamado de Deus para a sua vida, porque a gente já vem com esse caminho pré-determinado, com certeza a gente já vem com uma missão pronta, que a gente pode dizer sim ou não. Independente do caminho, esse caminho vai ser um caminho que vai passar pela conquista das virtudes. Porque as virtudes são um jeito de você ir crescendo no amor. Então, o exercício das virtudes, junto, obviamente, com a vida sacramental, é que vai nos fazendo santos. E Deus, Ele não costuma chegar já quebrando a parede. A gente que costuma fazer isso. A gente vê o defeito de uma pessoa ou de um filho, a gente já quer chutar e arrancar, né? Falar assim, você tem tal defeito, você mente muito, você tem que melhorar. Né? Eu vejo como mãe, tenho que me cuidar, porque eu também tenho essa tendência, querer cobrar. E Deus não faz isso com a gente. Ele não nos mostra todos os defeitos. Pensa bem quando você se converteu, quando você se aproximou da fé. Era tudo muito bom, você só rezava, só via parte boa, né? Deus nos conquista também pelo esse êxtase de estar em Deus ali, a parte, né? Só o Espírito Santo conduzindo, só oração. Estou sentindo muito, eu sinto aquele amor de Deus o tempo inteiro. Aí depois tem um momento que aquilo passa um pouquinho. Você não sente mais tanto, aí não tem vontade de rezar, não tem vontade de ir à missa. Aí pode entrar aquela tentação de, puxa, não tenho vontade de ir à missa, não vou. Não tenho vontade de rezar, não rezo. E não é assim. Na realidade, aquilo é uma oportunidade que Deus está te dando para você amadurecer na sua fé. Ele fala assim, agora já te dei todo o mel. Agora vamos ver se você gosta mesmo de mim. Vou tirar o mel para ver se você continua fiel. E é assim.
E a nossa vida vai ter altos e baixos e circunstâncias, né? Mas Deus ele não costuma nos mostrar todos os nossos defeitos de uma vez. A gente vai tendo graça para lutar um por um. Então, determinado ano, eu consigo lutar, ganhar a virtude da constância na missa, por exemplo. De entender que, mesmo com preguiça, mesmo cansada, eu tenho que ir à missa. Ou que eu tenho uma festinha dos amigos do meu filho, uma festinha da escola, uma festa de aniversário, não é desculpa para eu faltar à missa. Afinal, tenho vários horários de missa e eu posso me programar. Enfim, às vezes aquele ano é essa virtude. Uma vez conquistada a virtude da constância na missa, por exemplo, você já entendeu, fortaleceu a sua vontade, sabe que não importa meu estado de humor naquele dia, o que importa tem que fazer o que tem que fazer. Não é? A gente vê isso com os nossos filhos, né? Você pode estar morrendo de sono, tem hora que você não aguenta mais e a criança, sei lá, começa a vomitar. Você está dormindo, aí vai te acordar vomitando. Então, não importa se você está zero vontade de ir lá limpar vômito. Não importa a sua vontade. Não importa o seu mau humor ou a cara feia, porque às vezes a gente acorda com aquela cara fechada, às vezes meio emburrado. Mas você faz o que tem que fazer. Então, pode ser que você tenha adquirido essa virtude primeiro, da constância na missa, por exemplo. Depois, uma próxima vez, um próximo ano, Deus vai te mostrar, acho que você precisa melhorar na pobreza, não sei, no desprendimento das coisas, está gastando muito tempo sonhando com o carro, com o celular, pensando muito, se comparando muito com os outros, que o outro tem. Então, vou te dar um pouquinho mais de pobreza aí, para você aprender a viver a pobreza de fato. Você tem que, para viver desprendido, para poder ter alguma coisa. Então, e assim vai. E aqui, os nossos vídeos, os nossos programas, têm o intuito de trazer para vocês realidades diferentes, ideias diferentes, para vocês irem aplicando no dia a dia de vocês e irem crescendo nas virtudes, assim como as famílias de vocês, conforme o Espírito Santo também for suscitando no coração de vocês. Então, às vezes o que eu falo, uma palavra que caia para você, você pensa de uma forma diferente, não, acho que eu preciso melhorar nisso, nunca ouvi falar naquilo, outro. Enfim, uma coisa por vez a gente vai melhorando. E as virtudes são um passo fundamental para a gente conhecer esse caminho de perfeição, viver esse caminho de perfeição, na verdade, e para dar a conhecer para os nossos filhos. Porque quando você educa os seus filhos já num caminho para as virtudes, e para isso, para você educar, você tem que conhecê-las e estar lutando para vivê-las. Então, você educa os seus filhos para o caminho para as virtudes, você está fazendo, e depois você ensina para ele a doutrina da igreja, inicia ele nos sacramentos e leva para confessar os filhos, e marca a confissão para os filhos, e vai mesmo, e conversa ao filho, está na hora de você confessar, sabe quais são os pecados. Enfim, você instrui na fé, você está praticamente garantindo a salvação do seu filho. E você está garantindo a salvação. Lógico que ele vai ter depois que realmente levar isso para a vida, mas geralmente é o que dizem os santos, o fruto não cai longe do pé. São José Maria, ele tinha uma frase que ele falava: você agradeça a Deus agradeça aos seus pais, agradeça a Deus pelos seus pais, porque 90% da sua vocação vem deles. Então, por mais que, nossa, mas meu pai não era ligado à igreja, não ia na missa, era meio ateu, meio... mas pensa bem se não teve algumas coisas que ele te passou, alguns princípios e virtudes que não ficaram, que não foram a porta de entrada depois para Deus agir na sua alma. Então, imagine nós que estamos aqui, que temos uma fé, uma vivência de fé, se a gente puder colocar nos nossos filhos a vivência das virtudes, imagina quão longe esses filhos não vão. E eu longe, eu não estou querendo dizer profissionalmente se meu filho vai ser bem-sucedido ou não. Estou querendo dizer espiritualmente. O que importa para mim é que ele seja santo. Não é? Tivemos santos, grandes santos, que não tinham estudo formal
E aqui eu não estou desvalorizando o estudo formal. Se você pode, é dever. Você, né? Uma pessoa que pode estudar é dever que estude. Mas temos o São João Maria Vianney, que tinha pouco conhecimento. A gente teve santos, grandes santos. A Bernadette Soubirous, que é aquela menininha que viu a Nossa Senhora de Lourdes, depois morreu em santidade, num convento, né? Enfim, tem muitos. A Santa Faustina Kowalska, estou falando os que me vêm à memória aqui. Muitos sem estudo. Mas o que eles tiveram para ter essa santidade, essa grandeza de espírito? Amor a Deus, vivência na fé e vivência de virtudes. Os pais deles não passaram cursos para eles fazerem, não foram fazer faculdade. A Santa Faustina era semi-analfabeta, então tinha dificuldade para entender as coisas. A Bernadette também subiu, foi alfabetizada muito tarde e nem o catecismo conseguia decorar direito. Uma freira uma vez falou para ela: "Você é muito burra, não dá". Perdeu a paciência com ela. Mas o que fez a santidade dessas pessoas? A fé vivida na sua família, no seu seio familiar, e as virtudes. E você vê, não estou querendo fazer nostalgia dos tempos antigos e falar, nossa, o mundo está perdido agora, porque a gente não pode entrar nessa. Ah, o mundo está perdido. Ah, não tem mais conserto e tal. Não, porque nós somos o grão de areia, o fermento na massa. Então, não interessa se nenhuma família reza o terço unido, ou nenhuma família vai à missa. Se na maioria das famílias as pessoas preferem ficar em casa assistindo Faustão, Caldeirão do Hulk, sei lá, mudou, né, os programas agora. Então, assistindo o que quer que seja, fazendo o que quer que seja. Não interessa se, entre aspas, todo mundo faz isso. Não é impossível que eu reze em família. Eu li a biografia da Bernadette Soubirous, que é essa francesa, uma menina que com 12 anos viu Nossa Senhora de Lourdes, né? Ela apareceu para ela e tal. E assim, era uma menina muito burra e limitada. Tô falando isso não com o intuito de xingá-la, mas assim, burra porque estava escrito que era e teve dificuldade em várias coisas, mas de uma família muito piedosa. À noite os pais se reuniam, moravam em um cômodo, um barraco, uma coisa assim, que o pai dela foi à falência, não soube administrar, também a limitação dela, acho que veio do pai também, era uma limitação mesmo, sei lá, certamente hoje em dia teria algum diagnóstico, né? Mas, então o pai foi à falência, faliu o moinho da família, e eles viviam uma pobreza extrema, 5, 6 filhos num cômodo só, dormindo no chão, era chão batido, né? Só que rezava o terço. Olha só, na França, hoje em dia a França é um país tão pagão, está praticamente, né? Praticamente pagão lá. Poucos católicos sobraram, infelizmente. Então você vê, e tornou essa menina santa. Não foi a cultura que deram, não foi o berço de ouro, não foi os livros que ela leu, foi a graça de Deus. E nós, que temos oportunidade de ler, temos oportunidade de estudar, temos oportunidade de tudo isso, que será que Deus quer nos nossos filhos? É maior ainda a responsabilidade? Pensa bem. Eu, esses dias, né, partilhando uma coisa pessoal com vocês, eu tive uma conversa com uma filha minha, e chamei ela em particular, e falei, ó, fulana, é o seguinte, você está com esse hábito a gente vai ter que cortar para o seu bem, porque eu quero que você precisa cortar esse hábito, e eu sei que é difícil, mas você vai se sentir uma vencedora quando você cortar esse hábito. E vai ser muito bom para você, porque você precisa ter essa virtude da fortaleza. Você vencer a si mesma num hábito que eu digo, hábito de criança, eu não quero falar exatamente o hábito para não saberem qual filho que é, né? Mas assim, dar exemplos de hábitos nos quais poderia ser um desses, tá? Ficar cutucando o nariz, tirar a casquinha dos machucados, chupar dedo, ficar mordendo.
esse tipo de coisa, tá? Hábitos de criança, mas que viram mania, tá? Um hábito que o roer unha também é um hábito desse, né? Poderia estar numa conversa dessas, né? Então, assim, fulana, esse hábito não é uma coisa que não é o fim do mundo, não é um pecado, mas é um hábito que vai ser muito importante você vencer esse hábito, você vai adquirir a virtude da fortaleza e você vai se vencer. Isso vai ser bom para você saber que você consegue, que você é capaz de se dominar, dominar o seu próprio corpo. E isso vai fazer diferença para você quando você for adolescente, quando você for crescendo. Porque a gente tem que dominar o nosso próprio corpo para não cair em umas bobagens. Daí eu falei para ela, por exemplo, droga, cigarro. Eu falei, uma pessoa que fuma, ela tem esse hábito. Não estou falando assim, nossa, fumar é pecado, porque tem como fala, essa polêmicazinha. Mas estou falando assim, uma pessoa que fuma ininterruptamente. Eu dei esse exemplo para ela. Eu falei, a pessoa fuma sem nem pensar. Às vezes, eu já vi relatos, a pessoa acha que ela fuma 5 cigarros por dia. Aí o médico, sei lá quem faz o monitoramento dela, manda ela anotar, ela fuma 20. Entendeu? É igual uma pessoa que come demais, um gordo, um comilão compulsivo. Fala, mas eu não como nada. Porque o seu cérebro já está tão habituado a comer, não sei o que fazer, como. Não sei o que fazer, fumo, entendeu? Estou entediado, fumo. Ou a gente aqui, ó. Ah, quanto tempo você usou o celular? Não sei. Ah, 1 minutinho que eu tenho, já peguei o celular. É o vício que o nosso cérebro começa a não contar. Então, ele não conta. Aí você pergunta pro compulsivo, o fumante ou o comilão, né? Quanto, quanto você come? Não, eu não como nada. Ah, não, não fumo nada, não fumo tanto assim. Porque o cérebro dele nem conta, já virou hábito. E assim, a gente rói unha, chupa dedo, tira a casquinha, cutuca o nariz e todas essas coisas de criança. Então, eu falei mesmo com ela, falei assim, ó. Então, assim, quando você se vencer nisso, você vai ver que vai te dar muita força. E depois você vai saber que você vai poder vencer qualquer coisa na vida. Então, eu fui assertiva com ela, com muito carinho, mas uma certa, digamos assim, uma certa rigidez. Pode se falar, nossa, mas que mãe dura, né? Deixa a menina ser criança, tal, né? Mas, gente, eu estou formando o caráter dela. Eu não posso formar um caráter gelatina. E foi o que eu falei para ela, inclusive. Falei assim, ó, filha, eu não quero que seja uma adulta gelatina. Tá cheio de gente mole, assim. Você pede um pouquinho mais, não pode. Ai, não tenho tempo. Ai, não sei o quê. Nunca consegue fazer nada, porque no fundo é preguiça. Preguiçoso, todo mundo molengo, porque nunca se exigiu, não foi exigida. Eu quero que você seja uma mulher forte, líder. E daí, desculpa prolongar nesse exemplo, mas é que é o tipo de coisa que vocês podem refletir e aplicar com os filhos de vocês. Vocês vejam que eu não sou de outro mundo, eu não sou uma freira. Minha filha também não é uma irmã. A gente não mora no convento. Então, eu não preciso morar no convento para exigir um grau de santidade, ou ao menos uma luta pela santidade da minha filha. Não. Eu tenho obrigação de formar a moral dela, de formar o caráter. De ir mais fundo. Não só dar arroz e feijão. Tem que ir fundo. E eu ainda fechei falando assim para ela, olha, você tem uma grande missão na vida. Eu falei, eu tenho certeza que os meus 3 filhos têm grandes missões na vida. Não sei qual que é. Pode ser que você seja uma mãe de família, que vai formar uns filhos maravilhosos, vai ter família que também você vai ter que estar bem instruída, ser uma boa líder para formar bem esses seus filhos. Pode ser que você tem uma vocação diferente, religiosa, celibatária, sei lá. Eu falei, eu não sei o que você vai ser da vida, mas eu sei que Deus quer coisas grandes de vocês. Porque Deus não ia mandar você à toa para mim e para o seu pai. E eu estou falando isso para vocês, ouvintes, não porque eu estou me gabando, mas porque vocês apliquem na vida de vocês. Pensa bem, se os filhos de vocês não têm missões grandes, o que o nosso Senhor pode estar querendo desses seus filhos? E com isso, eu não quero fazer igual antigamente, né? Que você puxa, então tá, vou prometer meu filho para o convento, né? Vou prometer meu filho para o seminário. Não é para você decidir vocação de filho nenhum. Mas para você mostrar para ele que o Espírito Santo vai guiá-lo e que ele tem que estar preparado para falar o sim.
seja qual for. Porque é muito sim que a gente tem que falar para Deus. Se for para viver uma vida normal, comum, eu tenho que falar muito sim para Deus. Para eu ter o filho na hora que Deus quer, na hora que Deus manda e não na hora que eu estou afim. É um sim grande. Quanta gente a gente conhece aí que não quer nem ter filho, não é? Ah, não, vou estragar o meu corpo, porque eu fui para academia, fiquei anos lutando, fiz regime. Tem mil desculpas. Então, tem muito sim que você tem que falar na vida para qualquer vocação, se for, qualquer vocação. Se for para buscar a santidade, uma mãe de família, um pai de família tem que falar muito sim para Deus. E quando muitas vezes a gente fala um sim para Deus, que é um não para a gente mesmo. Um não para nossa vontade, um não para nossa preguiça, para nossa vaidade. E os nossos filhos têm que ser essas pessoas. E você está aqui numa rádio católica, então você também é uma pessoa que já está ligada nisso, que já está ligada que o Espírito Santo não te pôs à toa no mundo. Porque cada um de nós vem com uma missão na Terra. Não é uma melhor que a outra, as missões às vezes se completam, assim, né, no sentido de que um que disse sim à vocação inspira os outros a dizerem sim, né? A vida dos santos é assim, né? Uma missão deles que, na verdade, reflete na missão de todo mundo que o segue. Mas todos nós temos. Então, a gente tem que ter muita noção que os nossos filhos também têm. E eu falei para minha filha assim, filha, então Deus te colocou numa casa de um lar cristão. O seu pai é muito bom, o seu pai reza o terço. Eu não tive pai que reza o terço. A minha família, lógico que tem virtude, não estou falando que não tem, né? Tem virtudes, sim, que frutificaram em mim. Mas exemplo religioso não tive muito. Até meus padrinhos de batismo eram ateus. Eu falo assim, então acho que Deus daí ele supriu. Ele rezou por mim e falou, não, eu vou apadrinhar essa coitada aí, porque escolheram os meus tios que são ateus. Então era padrinho só pro forma, para dar presente uma vez por ano, né? Isso, não rezava, não deu uma inspiração de viver a vida cristã, nada disso, né? Acho que é o contrário, é para eu rezar para a salvação deles, que eu sempre rezo. Falando no assunto, não esqueço deles, porque ainda não se converteram. Mas, então, assim, eu falei para ela, olha, o seu pai é um homem que vai à missa, que reza o terço, que é um homem que busca ser santo. Falei, a sua mãe também, né? É falha, é bem brava, às vezes se excede, tudo isso, mas a gente, tudo bem, a gente está tentando. Mas estou falando assim, então Deus não te pôs aqui à toa. Deus te pôs num lar de pais que buscam a santidade. Se estão conseguindo, se estão buscando de fato, é outra conversa. Mas que a gente, assim, um pouquinho está buscando, tem que melhorar, óbvio, mas estamos buscando. Então, Deus, ele quer muito de você. E ela ficou meio assustada, assim, eu vi que ela ficou impactada com o que eu falei. Falei, vocês são crianças que vocês têm uma missão diferenciada. E eu estou falando isso para vocês, não é, pelo amor de Deus, não é para vocês falarem, a Isabela se acha, porque os filhos... Não, é para vocês pensarem nos filhos de vocês. Olha só, vocês estão aqui escutando a rádio, o Luciano é ministro da Eucaristia, o Luciano tem formação, a esposa dele também é ministra, tem formação, ajuda na paróquia, vocês querem o quê? Que a filha dele seja o quê? Não é uma alma sem uma missão grande nessa terra. Deus escolheu bem escolhido. Então, eles têm o dever de formar muito bem essa menina. E vocês também. E é isso, é isso. Vocês estão ouvindo essa rádio, gente. Vocês estão ouvindo essa rádio. Vocês são pessoas que ou já têm uma vivência de fé, um caminhar na fé, ou já estão na busca, ou estão se convertendo, enfim. Mas olha só, Deus está chamando. E Deus está exigindo de vocês. E o que Ele exige de vocês, Ele quer que vocês deem e frutifiquem. E os filhos, eles são um presente, são uma maneira também. O filho não está aqui a passeio, o filho não é bibelô, o filho não serve para a gente falar para os nossos amigos, olha, tive filho. Filho não, por isso que a gente fala, né, o filho não é a hora que eu quero, que eu estou afim, porque filho não sou eu que faço. É dom de Deus. A gente sabe, né, como você fazer um filho. Fazer um filho é tão difícil, tem tanta gente que tenta ter filho e não consegue. Então, a hora que Deus está afim, Ele dá.
Ele faz o filho. E tem gente que evita filho máximo e consegue, né? Então, porque Deus estava a fim de dar. Então, aí entra a nossa responsabilidade. Isso aqui não é à toa. Mas, enfim, fiz todo esse alerta, falei com vocês e tal, só para vocês entenderem e darem maior importância a esse aspecto de exemplo dentro de casa, educação dos filhos. Os filhos que eu estou formando hoje vão ser os padres de amanhã. Por que está faltando padre na igreja? Por que tem poucas vocações hoje em dia? Eles têm que se desdobrar, tá em 1000 paróquias, padre de cidade pequena, às vezes tá em 3, 4 cidades pequenas, celebra a missa, assim, porque não tem um para cada paróquia, tem que assumir 4, 5 paróquias. Por quê? É a crise das famílias. Porque quando as famílias viviam mais a fé e as virtudes, os filhos frutificavam. Eles já estavam preparados a dizer o sim para Deus. Aquele sim que o jovem rico não deu. Que quando Jesus pediu para ele, né, então largue tudo. Jesus, o que eu faço para ser perfeito? Ou algo assim, né? Eu não estou lembrando literalmente as palavras, mas vocês lembram a história. O que eu faço? Acho que é para conseguir o reino dos céus, que ele perguntou, né? E Jesus falou, olha, Jesus ficou feliz com o jovem rico. Não fala que ele estava decepcionado. Então, o jovem rico não estava em pecado grave. Ele não era um pecador que precisava de conversão naquele momento. Então, ele não estava assim, ó, vai para o inferno. Não. É um moço que mexeu com Jesus, deixou Jesus feliz. Só que depois, a hora que Jesus chamou para se entregar completamente, para dar um passo a mais, aí o jovem rico saiu triste. E com certeza Jesus ficou triste também. Então, os nossos filhos, eles têm que ser os jovens ricos, que saibam abrir mão das suas riquezas, que estejam preparados para dizer sim a Jesus naquilo que Jesus mandar. Que pode ser qualquer coisa, como eu falei, pode ser uma vocação religiosa, uma vocação, né, ser missionário na África, tal, ser mártir, pode ser. Mas pode ser um médico que simplesmente vai ser firme e forte na sua convicção e com essa mesma fortaleza de eu vou dar tudo para Deus, ele não vai entregar a sua alma e vai chegar e vai falar, olha, eu não vou desligar a máquina desse paciente porque é o seguinte, não tem por que desligar. A família só quer apressar a morte do cara, mas não, ele tem viabilidade, digamos assim. Ou eu não vou fazer esse aborto, ou eu me recuso a fazer esse procedimento nessa mulher. Isso aí, um médico, um profissional falar isso, exige santidade também. Pensa bem. Tanto que quando alguém tem essa firmeza de caráter, causa até, assusta as pessoas, causa admiração, porque é heróico. É heróico você ser massacrado pelos seus pares, né? Os outros médicos falando, ai, que absurdo, olha só, um médico católico, está misturando religião com ciência. Um certo martírio a pessoa pode viver. Mas é para essas pessoas, é esse tipo de gente que os nossos filhos têm que ser. E assim a gente vai fazer um reavivamento na igreja, conforme o desejo do Espírito Santo para os nossos tempos. E uma ideia aí bem bonita que nós temos, hoje eu nem vou fazer intervalo, tá, pessoal? Porque me empolguei aqui falando e acho que eu perdi o ritmo também, né? Das séries, e hoje começamos o programa mais tarde. Depois a gente vai, inclusive, ver se o programa vai ficar 10h30 ou voltar a ser às 10, depois a gente passa para vocês. Mas então vou seguir sem intervalo, tá? Então, uma ideia que eu sempre falo é da formação do imaginário dos filhos nossos. Os contos infantis, eles têm um fundamento educativo maravilhoso de moral. Os contos, aqueles clássicos dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen, do Charles Perrault, da França. Aqueles que vocês bem conhecem, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, João e Maria, a Bela e a Fera, enfim.
tem vários contos aí. Pequena Sereia. Muitos a gente conhece por causa dos filmes da Disney. Mas é interessante, só que a Disney romantizou alguns filmes e até adaptou, tira um pouquinho a profundidade. Mas é uma sugestão para vocês adquirirem livros para lerem junto com os seus filhos. Vocês não precisam adquirir uma biblioteca. Adquire um livro, conta, lê, vai no sebo. Também é legal que eles crescem na virtude do desprendimento, acostuma a não ter, só compra o livro se estiver novo e cheiroso. Não que você não vá lá dar livro novo para o seu filho, não que seja pecado isso. Mas eu acho bacana essa cultura do reciclar, reaproveitar, de ser desprendido mesmo. Falar, o que importa, se é um livro, né? Se está bem cuidado, posso comprar no sebo mesmo, usado. Vai no sebo, compra um livro desses e conta para os seus filhos. E não apenas conta, tenta ler aquele conto e esmiuçar para o seu filho. Não o seu filho de 4 anos, mas o seu filho de 8 anos, aí ele já entende. 7 anos em diante, na verdade. 7 anos é a idade da razão, né? Eles já entendem muita coisa. Você já pode ler a história da Chapeuzinho Vermelho e mostrar, o que acontece? A mãe pediu um favor para Chapeuzinho, o Chapeuzinho não obedeceu à mãe, se distraiu. Quem é o lobo mau? O lobo mau na nossa vida pode ser qualquer pessoa que queira nos enganar, nos passar para trás. No fundo, se ela tivesse vivido a virtude da obediência, ela não teria se desviado do caminho, porque a mãe dela foi bem clara, não fale com estranhos, na história original. Então, também é importante, né? Busque livros bons. Né? Às vezes, uns livros de criança pequenininha, eles resumem tanta história que é só um parágrafo que meio que perde o sentido, tá? Mas tem que ser uma historinha, uma versão boa. Não estou falando longa, mas uma versão melhorzinha, né? Então, aí você vai explicar para ela. Porque o adulto tem esse papel de explicar o mundo, desvendar o mundo para a criança. E é até uma aula de interpretação de texto. Vocês vão ver. Começa desde pequenininho, depois vão ficar craque em interpretação de texto vestibular, se forem prestar. Já está o caminho andado. Né? Porque a gente tem que interpretar a realidade para os nossos filhos, desde pequeno. E os livros são uma excelente oportunidade. Ou os filmes também. Então, os filmes da Disney, tem que prestar atenção, porque hoje em dia estão vindo uns desvirtuados, tá? Mas pega aqueles mais antigos, os clássicos aí da nossa época, né? Década de 90, não tinha nada imoral, nada disso, então aí você pode mostrar tranquilamente. Por exemplo, Bela e a Fera. A Bela e a Fera, olha que lindo. Eu até circulei aqui de um livro que eu peguei, né, que é do professor Vitor Salles Pinheiro, um professor de filosofia e psicologia moral tomista. Eu fiz o curso dele o ano passado aqui em Londrina, foi muito bom. Ele tem um livro que é Virtudes no Cotidiano. E ele fala, inclusive, da Bela e a Fera. Ele fala, olha só, a personagem Bela é um arquétipo feminino muito interessante. Vocês lembram do filme, né? Nossa, eu era viciada, assistia muito. Porque naquela época era fita cassete, né? A gente tinha 2, então era aquele filme que a gente assistia. Ou na minha casa era ou Bela e a Fera ou Aladim, era isso. Uns 3, 4 anos só assistindo Bela e a Fera e Aladim. Então, a Bela, o que a Bela é? A Bela é uma menina do interior da França, mas ela vivia lendo. Já aparece isso no filme. Vivia com a cabeça nos livros. Ou seja, ela nutria uma vida interior. Ela tinha bagagem interior, porque ela lia. Quem lê, não é qualquer livro, mas assim, quem lê adquire virtudes, adquire formação, adquire ideias de mundos diferentes, enfim, expande seu mundo interior. Né? A Bela, ela é interiormente cultivada pelos livros que lê. E mesmo numa cidadezinha no interior da França, torna-se capaz de entender as maiores verdades da vida humana. Assim, ela consegue redimir pelo amor, pelo seu entendimento, tanto o seu pai,
que é um personagem que aparece que ele é frustrado, que ele é visto como louco da aldeia, inventor, porque é viúvo, né? Tem suas questões. Então, tanto o seu pai, ele vira, entre aspas, normal, no final, quanto a fera. Ela só fica com a fera lá no castelo porque ela enxerga uma coisa que está por trás da aparência. E como que você enxerga uma coisa que está por trás da aparência? Quando você tem uma profundidade de alma. Aliás, pensa bem, não é isso que o Senhor nos pede? Que é difícil. Ver atrás daquela pessoa que é chata, ver o rosto de Jesus, né? Só com muita profundidade de alma. A gente luta, às vezes fica patinando nisso. Como é difícil ver Jesus atrás de tanta gente, né? Especialmente se a pessoa, no caso, é chata, é mesquinha, egoísta, é o chefe, né? Aí é difícil ver Jesus. Mas só quem tem muita grandeza de alma consegue ver uma beleza por trás de uma fera. Esse exemplo, né, da Bela e a Fera, que é maravilhoso. Tem o Rei Leão também. O Rei Leão, ele é um jovem rico também, né? Ele não quis dar, ele por causa de uma culpa de um pecado passado dele, que no final nem era dele, mas ele ficou se culpando pela morte do pai, pela ambição dele, que no fundo ele queria brincar de ser rei e matou o pai. Ele fala com o pai, que a gente pode colocar como, eu falando com Deus, Deus falando, filho, passou, agora volta lá e toma o meu reino. Vai lá ser rei, vai lá cumprir sua missão, entendeu? Que você se desviou da missão no começo, os tombos que você levou. Esquece. Não vive essa vida de vagabundo que você vivia, né? E vagabundo no sentido, não no sentido xingamento, mas no sentido daquele que anda, né? O vagabundo, aquele que vaga por aí sem ter rumo, que era o que ele fazia, ficava cantando o dia inteiro andando pela floresta. Né? Não é assim, não é isso que eu quero para você. Você tem que governar. Então, vejam, as histórias infantis, elas servem para a gente. Experimenta como adulto assistir essas histórias ou ler, e você usa elas para formar essas crianças. E tudo isso que eu estou falando é com base num famoso cristão, autor cristão que falava muito isso, que é o Chesterton, da Inglaterra, que ele falava isso, que os contos de fadas eles educam muito mais do que muitas escolas, do que muitas coisas. Então, benditos contos de fadas. Os contos de fadas estão aí porque educaram gerações, mais de 1000 anos educando, porque as gerações que mais eram virtuosas, tudo isso, elas eram educadas nos contos de fadas. Lógico, não é só o conto de fada, tinha uma vivência de fé, não é ler conto de fada que pronto, né? Mas os contos de fadas são capazes de transmitir os valores morais. Não se deixe enganar pela aparência. E aquela casa da bruxa lá, que era toda de doce, as crianças vão e depois são comidas, né? Então, as pessoas que fingem de legais, de boazinhas. Até os pais e mães que, nossa, são tão legais, deixam tudo os filhos, no fundo, vão comer o próprio filho. Se a gente pensar, né? No fundo, estão matando a alma do filho. Não estão ensinando a falar não. São como aquela bruxa da casa de doces. Faz um mundo de fantasia cheio de doce. E a hora que a criança entra, a hora que a criança se dá por si, ela tá presa lá. Numa certa escravidão porque não aprendeu a dizer não para si mesma, não forjou seu caráter. Então é muito interessante. A história do Pinóquio também é outro que eu não tenho o livro dele ainda, mas já ouvi dizer que o livro verdadeiro do Pinóquio é maravilhoso e muito rico espiritualmente. Mas basta ver o filme para vocês pensarem. O Pinóquio, ele tem o quê? Ele é um menino que não era de verdade. Ele ganha a vida. Olha só, quem que nos deu a vida? Não foi Deus? Deus não... na verdade, foi Jesus, né? Depois, mas que nos deu a vida plena do céu. Então, o Pinóquio é um menino que ganha a vida para um carpinteiro que o faz. Ou seja, imagina Deus moldando Adão, nos moldando, faz a nossa alma.
Aí, o que o Pinóquio faz? Um monte de bobagem. Mas ele tem o grilo falante, que é a consciência dele. O que ele faz com o grilo falante? Mas assim, cala a boca aí, consciência. Ó, não fala aí as coisas ruins. Aí o grilo falava, fala assim, não vai aqui, seu pai não vai gostar. Não, fica quieto, fica quieto. Ele cala a consciência. Que é o que as pessoas, os teólogos falam que a pessoa que está em pecado, ela faz. O pecado grave, ele cala a consciência. Por isso que essas pessoas conseguem até silenciar a consciência. Elas já não escutam mais. Elas, por exemplo, matam sem nem sentir mais a dor de consciência. Porque de tanto que silenciou a consciência espantou o grilo falante e foi embora. Né? Então, esse é o Pinóquio. E aí ele foge do pai, faz o maior alvoroço. Que o pai vai atrás dele? Olha só, ó o pai que vai receber atrás. Ó Jesus vindo para a terra nos redimir. Né? O pai vai, aí o pai fica preso na barriga da baleia junto com o Pinóquio. Ou não sei, não lembro se o Pinóquio que fica preso na baleia. Eu sei que os dois passam por tormentas, ficam na tempestade lá. Eu acho que os dois são engolidos na baleia, para falar a verdade. Mas assim, você pode falar para sua criança, gente, ela tem capacidade de entender tudo. Você pode virar para uma criança de 7 anos e falar, olha só, quem é que você conhece que sofreu pelos nossos pecados, foi lá nos buscar no fundo do poço, no fundo do mar e nos resgatou? Então vamos pensar. E quando que o Pinóquio, no final da história, a fada azul transforma ele num menino de verdade, né? E quando que o Pinóquio ganha uma alma, tudo? Depois que o pai dele o resgatou, digamos assim. Quem que fez isso? Vocês sabem a história, né? Quem que precisou ser resgatado, né? Quem que abriu o céu para nós? Foi Jesus. Então, coisa simples, a gente não precisa estar na melhor escola, pôr filho na melhor escola, não precisa investir muito tempo, mas a gente meditar um pouquinho em coisas simples do dia a dia e transformar essa realidade, elucidar para eles. Aí você vai fazendo o seu filho crescer em amor por essas virtudes. As virtudes não viram um bicho de 7 cabeças, uma coisa que, nossa, meu Deus, é só coisa para beato, para quem quer ser santo, ser padre. Não. Viram coisas normais, porque desde pequenininho ele entende que a vida é isso aí. É o errar, é tentar consertar o erro, é começar, recomeçar, 1000 vezes cair, levantar, aceitar suas limitações, mas buscar ser o melhor. E é isso aí, desculpa se me alonguei. Não sei como é que está o tempo, ainda tem um tempinho? Não sei se tem gente aí ouvindo, se quiser mandar uma mensagem, pode mandar. Eu sei que no começo do ano sempre tem que dar uma recomeçada. O pessoal perde o ritmo de acompanhar a programação da rádio, então depois tem que recomeçar. Mas é maravilhoso. Aqui vou ler uma outra citação, né? O valor dos clássicos não é meramente histórico, não deriva da descrição dos hábitos históricos. Seu conteúdo não diz respeito apenas à sua época. A educação liberal, que é essa educação que você estuda os clássicos, né, da literatura e tal. A educação liberal os valoriza como uma forma de superar as modas do nosso tempo pela percepção do que é permanente. Quem só quer saber do que é atual e moderno perde de vista o que nunca passa. E o que nunca passa? Esses bens, os bens, né? Os bens, o bem que é Deus com B maiúsculo e todos os bens imateriais que ele fez, os princípios, os valores, isso não passa. Então, hoje em dia, os livros infantis têm muita opção. Você chega numa livraria, é enlouquecedor. Mas tem muitas histórias que não ensinam nada, que são vazias. E o que você quer passar? Passe os clássicos para os seus filhos. Não tenha dúvida. O livro de 200 anos provavelmente vai ser muito mais enriquecedor do que um livro publicado há 10 anos atrás, que fala só sobre... reduz tudo a uma inclusão, porque não é isso. A gente tem que se atentar a isso. Por exemplo... a inclusão. Então, vou fazer um livro infantil, ou vamos falar hoje em dia sobre a inclusão das crianças com deficiência. Então, no livro infantil tem lá a criança com cadeira de rodas, ou a criança com
síndrome de Down, a criança diferente, de cor diferente, de pais diferentes, sei lá, né? Então, muito mais do que falar sobre inclusão, é falar sobre o amor, que no fundo é isso, o amor. Se a gente vivesse o amor, a entrega, o saber enxergar o outro além das aparências, como a Bela enxergou a fera. Quando a gente vive isso, ensina para os nossos filhos isso, a gente não precisa ficar ensinando inclusão, porque vai ser automático. E a gente também não precisa ficar falando que o feio é bonito, porque às vezes o feio é feio. Sabe? Por exemplo, não sei, uma pessoa que tem uma deformidade muito grande no rosto, foi queimado, sofreu uma queimadura e tal, aí vai falar para o seu filho, esse aqui é bonito. A verdade é que, lógico, a gente vai falar assim, olha, tadinho, ele tem essa sequela, tal. É difícil olhar para ele, porque o feio choca a gente. É difícil, pensa, já conversou com uma pessoa assim, a gente tem que ficar se policiando para não desviar o olhar, porque você fala, ai meu Deus, vai que a pessoa percebe que eu tô querendo não olhar para aquela ferida. A gente fica meio constrangido, porque no fundo é feio, feio é feio. Agora, a pessoa tem culpa de ter isso? Não. Deus permitiu que ela tivesse, sei lá por quê. Planos de Deus, né? E por trás daquilo tem Jesus. Tem uma alma humana muito amada que foi Jesus redimiu essa alma e morreu essa alma e ele acha linda essa pessoa, por mais que humanamente para a gente seja feio materialmente, né? Então assim, vou falar para meu filho, não, isso aqui é bonito. Você tem que achar bonito isso, porque isso é a nova norma do normal. Você tem que achar tudo bonito e certo. Não. Você não tem que achar bonito o que é feio. Mas você tem que amar a pessoa por trás daquilo. Por trás de uma atitude, por trás de, sei lá. Não quero entrar muito em detalhes aqui para não virar polêmica. Mas vocês captam o sentido da coisa. Então, se eu ensino para eles o amor, eu não preciso ensinar o superficial. O que acontece hoje em dia? A gente tem que ficar ensinando todas as vírgulas, porque o que está por trás, o fundamento grande, que é a caridade, as pessoas não têm. Elas perderam o fundamento. Então, você tem que criar 1000 novas regrinhas para que as pessoas vivam, pelo menos sem se matar, porque o grande amor, o amor com A maiúsculo, elas apagaram da realidade da vida delas, da formação dos filhos delas. Enfim, e é isso. Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito, algum fruto, alguma inspiração do programa de hoje. E semana que vem eu espero vocês. Se o nosso programa for ficar 10h30 da manhã mesmo, a gente vai informá-los, tá bom? Até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.
En tus brazos quiero